Então, pessoal, depois de resolvermos essa questão número 1 da página 51, terminou, nós vamos agora realizar a atividade número 2, ainda na página 51. A pergunta diz assim: qual evento histórico marca a divisão entre pré-história e história? Já foi mencionado aqui, agora há pouco, que evento marca essa transição aí, essa divisão. Mas vamos lá. A resposta, como é que seria, professor, dessa situação aí? Seria a seguinte: o evento, anota aí, pega o lápis lá, pega o lápis, isso. O evento que marca a divisão da pré-história e história, o evento que marca a divisão da pré-história e história é a invenção da escrita. É a invenção da escrita, vírgula, que se deu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo se deu essa divisão. Aliás, o surgimento da escrita. Tá bom? Vamos agora vou deixar para vocês essa questão número 3 da página 51. Tá bom? Página 51. Página 51. Questão número 3 eu vou deixar para casa. Aí diz assim: o Paleolítico. Paleolítico é um subtítulo da aula da página 51 que nós vamos iniciar explicando o significado do termo Paleolítico. Mais uma vez eu vou falar, Paleolítico significa idade da pedra. Idade da pedra. E vai haver uma subdivisão. Qual é a subdivisão? Isso, idade Paleolítico inferior, Paleolítico superior, chamado de Paleolítico inferior, Paleolítico da pedra lascada, Paleolítico superior, idade da pedra polida. Não é? Polida. Diz assim: essa fase, Paleolítico, é considerada a mais extensa da pré-história, pois começa com o aparecimento do primeiro hominídeo e vai até 10.000 anos antes de Cristo. A grande dificuldade em determinar o cotidiano dos hominídeos. O que significa cotidiano? Significa o dia a dia dos primeiros habitantes aqui da Terra, como eles viviam. Continuando no livro agora, cotidiano dos hominídeos que viveram nessa época. No entanto, as transformações nele ocorridas do homem, que foi se transformando, foi se modificando, muito bem, isso mesmo, não é? Ele começou de forma curvada, não ficava ereto, e ele foi ficando cada vez utilizando as duas perninhas, ficando mais ereto, esguio, ficando assim, eretozinho, e foi caminhando, foi evoluindo. Essa é a evolução do homem pré-histórico. Agora, bem importante ressaltar que isso não vai acontecer do dia para a noite ou no estralar dos dedos, não. Isso, muito bem, meu querido, foi acontecendo aos poucos. Vamos lá, voltando aí. No entanto, as transformações nele ocorridas, tanto física quanto culturais, foram decisivas na evolução humana. Houve mudança física e cultural nesse homem pré-histórico. Para facilitar os estudos,
considerando também o grau de importância dos vestígios arqueológicos, dividiu-se esse período em 3 fases. Aquilo que eu já falei, eu vou ressaltar agora, presta atenção aí. Paleolítico inferior foi quando? Foi no período de 4,5 milhões de anos, há 100 mil anos atrás, é chamado de Paleolítico inferior. Paleolítico médio, 100 mil a 40 mil anos atrás, e Paleolítico superior, 40 mil a 10 mil anos atrás. E eu me lembrei até de uma música do Raul Seixas que diz assim, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais. Então, ele remete ao fato de ele ter nascido há 10 mil anos atrás. Claro que ele fez uma coisa poética, mas brincou com a nossa imaginação. Que não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então ali ele vai fazer uma reflexão em cima dos fatos que ele viu de 10 mil anos atrás até os dias de hoje. Por isso que eu quero que você mexa aí, evidencie, refletindo sobre essa música, não toda, somente esse refrão que é mais importante para a gente, tá bom? Para a gente entender um pouquinho, fazer essa relação. Porque o estudo histórico, o que é na verdade, minha gente? Isso é muito bem, viu? É como se fosse a oportunidade que temos de a gente entrar na máquina do tempo e viajar. No caso nosso, no 6º ano, nós estamos retrocedendo, voltando aos tempos mais primórdios do aparecimento dos homens pré-históricos até chegarmos aos dias de hoje. É o que vamos tentar fazer quando vocês estiverem lá no 9º ano, tá bom? Pois bem, indo agora para a página 52, prosseguindo, diz assim: essa divisão, não é? Paleolítico superior, inferior, agora inclusive tem a nova forma chamada médio. Essa divisão ajudou a estabelecer e determinar os feitos humanos de acordo com os vestígios existentes. Daí o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Idade da Pedra Lascada, professor? O que é isso? Significa que aquela pedra passou por um processo de pouquíssimo desenvolvimento, ou quase nada. Em um espaço grande de tempo foi esse período, não é? Então, a gente tem que entender que esse período, veja a importância da pedra, aquilo que eu já mencionei no início da aula. A pedra como sendo uma referência, um objeto de referência para os primeiros hominídeos e para os estudiosos, os arqueólogos, historiadores. A pedra é uma referência, minha gente. Você não deve esquecer disso jamais, pelo amor de Deus. Não é? Tá bom? Vamos continuar, não é? Vamos continuar o nosso conteúdo. Diz assim: como se sabe, os hominídeos deixaram vestígios importantes, o que ajudou a entender os fatos e as transformações sociais. São justamente as ações desses hominídeos que determinam as fases da pré-história. A transição dos macacos e do hominídeo vindo de um mesmo antepassado. Entendi, professor, entendi. É aquilo que defendia, em parte, a teoria evolucionista, não é? Isso, a teoria evolucionista de quem, professor? Professor, me lembrei, a teoria evolucionista de Charles Darwin. E também teve do carinha lá que também estudou isso. Quem foi? Foi Lamarck, que contribuiu muito com a lei do uso-desuso. E nosso querido Charles Darwin foi um pesquisador
muito importante para as ciências e para a história. É verdade, meu querido, isso mesmo. Então nós vamos entender que esse processo de evolução tem uma raiz que é a origem do macaco, que foi se desenvolvendo essa teoria evolucionista até o surgimento dos primeiros hominídeos, vindos de um mesmo antepassado. Continuando aqui a leitura do livro. Apresentou duas mudanças físicas determinantes para a produção cultural: o aumento da capacidade craniana, que facilitou um melhor uso do cérebro, propiciando que os homens descessem das árvores e começassem a produzir cultura, diferenciando-se dos macacos. A liberação do dedo polegar, que estava colado aqui, foi descolado, liberado, passou a ficar oposto aos outros dedos, facilitando assim a confecção e o uso de instrumentos e utensílios. Utensílios e instrumentos passam a ser usados agora em grande escala, graças ao aparecimento desse polegar, desse dedinho polegar, que é muito importante, não é? Para que a gente possa segurar os objetos, manusear os objetos e construir também objetos e instrumentos. Considere-se que os hominídeos do Paleolítico viviam do chamado modo de produção primitivo, ou seja, simplesmente dependiam da natureza. Em outras palavras, eram seres passivos, que não conseguiam alterar o meio em que viviam. Assim, formavam bandos coletivos que caçavam, pescavam e coletavam frutos e raízes para se alimentar, tendo de se deslocar para outros lugares assim que a alimentação acabava. Então aqui ele está se deslocando, porque, professor, muito bem, esse homem primitivo está em busca de melhores condições de vida. Então é isso. Por causa desse modo de vida, diz que o indivíduo desse período era nômade, isto é, ele não tinha local fixo. Se ele tem local fixo, se ele fica permanentemente parado em determinado lugar, é porque nós devemos chamá-lo de quê? Isso, nós devemos chamá-lo de sedentário, todas as vezes que o homem fica fixo em determinada região. Tá bom? Isto é, não tem local fixo para morar. Para alguns historiadores, isso explica o processo de povoação em outros continentes. Eu sou um desses que concorda que essa povoação aconteceu porque o homem era nômade e depois ele fica sedentário. Lembrando do fenômeno geográfico chamado de Pangeia. Os continentes, isso, ficam separadinhos. Fica ruim para o deslocamento. Deu para entender? Do homem nômade. Então ele, por conta dessa separação dos continentes, ele fica cada vez mais sedentário, fica mais desenvolvido, não é? Produzindo cultura, vivendo mais em grupos. Muito bem, parabéns, não é? Para alguns historiadores, isso explica, voltando aí, página 52 ainda, isso explica o processo de povoação em outros continentes, pois, à medida que a alimentação se esgotava, à medida que a alimentação acabava em determinado local, as populações humanas migravam para outro lugar. O que é migrar para outro lugar? Significa se deslocar para uma outra região. Os hominídeos característicos do Paleolítico foram Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus. O Homo erectus realizou atividades fundamentais,
que até hoje fazem diferença na sociedade. Descobriu o fogo e inventou a roda. A descoberta do fogo foi decisiva para a mudança de qualidade de vida, visto que o hominídeo passou a não comer mais alimentos crus, pois podia o que, minha gente? Assar e cozinhar, além de poder se aquecer. Veja as funções e tão qual foi importante essas descobertas, não é? Essas descobertas. Podia agora assar e cozinhar, além de poder se aquecer e manter os animais selvagens longe de seu grupo por conta do fogo. Para produzir fogo, causava um atrito entre as pedras e entre uma madeira pontiaguda e outro pedaço de madeira. Tá bom? Ó, eu vou deixar com vocês aí a atividadezinha de casa na página 53, não é? 53 questões 1, 2 e 3, tá bom? Deixar com vocês para vocês fazerem em casa, bem bonitinho, a gente vai corrigindo. Bem, pessoal, a aula está se encerrando aqui. Espero que tenha sido tudo tranquilinho, você tenha absorvido o conteúdozinho, tudo bonitinho, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem, né? Tomem as medidas preventivas, um forte abraço e tchau para vocês. Tchau, pessoal.